acima dos polímeros. No entanto, há uma mudança significativa conforme as aplicações que vão decorrendo, especialmente em condições de alta temperatura e altíssimas temperaturas e efeitos sobre alguns tipos de carga, tá? Então, é importante salientar que nós vamos pegar não conforme a sequência que está no AVA, mas sim dando importância a 2 pontos. 1, as ligações químicas, e 2, vamos abordar também aqui não só o conceito de materiais cerâmicos, mas sim como eles são feitos, ou seja, a parte de processamento. Então, é a unidade 3 e 4 de forma conjunta, de forma que vocês possam identificar as características dos materiais e associar a forma de fabricação e aplicação. Assim se torna mais fácil, porque aí se trabalha o mesmo conceito de uma forma mais integrada e você, dentro dos seus estudos, poderá desenvolver um conhecimento muito além de fazer primeiro os conceitos e depois as aplicações, gerando-se assim uma forma bem mais conjunta dos resultados. Bom, então, se começarmos a falar dos materiais cerâmicos, antes da gente começar a seguir, eu vou deixar aqui as indicações das bibliografias e também de referências das figuras que nós tiramos. Boa parte das figuras aqui saiu do Callister. O Van Vleck, ele é um livro bem mais antigo que o Callister em relação dos primeiros a tratar de ciências dos materiais. Ele é bem forte em relação à parte de cerâmicas, tanto é que o Van Vleck tem um livro só de materiais cerâmicos. Então, para essa parte, principalmente o pessoal da engenharia civil, e não muito forte, mas também é interessante dar uma olhada no pessoal de controle e automação, porque elétrica, pois essa parte de cerâmica envolve dispositivos eletroeletrônicos. Não existem os condutores, os isolantes e os semicondutores, e aqui teremos os capacitores, as resistências, e a parte de propriedades elétricas é muito interessante se verificar aqui. Bom, fazendo um resumo, que isso foi que nós paramos em termos de ligações, nós temos aqui as ligações metálicas, que elas têm um caráter metálico bem forte, que são os metais. As cerâmicas e vidros que nós vamos ver hoje, elas têm uma parte de caráter iônico e caráter covalente, e os polímeros, fortemente covalente e ligações secundárias do tipo van der Waals. Então, nós hoje vamos estar dentro dessa pirâmide, deste lado aqui, a trabalhar hoje, tá bom? Pois bem, em termos de combinação de elementos, de características dos materiais, vamos colocar aqui as cerâmicas, que elas são formadas por elementos metálicos e não metálicos, ou seja, um metal e um não metálico. Então, se eu tenho um sódio com oxigênio, eu vou ter o óxido de sódio. Se eu tiver o alumínio e o nitrogênio, apesar dele, o alumínio ter uma característica de bem próxima covalente, ele é um material cerâmico a formar, pelas características do alumínio ser semimetal. Nitreto de alumínio, e se eu tiver o silício, o carbeto de silício. Eles possuem qualidades como isolantes térmicos, isolantes elétricos, resistência a alta temperatura, duras, as cerâmicas são duras e extremamente frágeis. Ou seja, quem é isolante térmico, isolante elétrico, não possui dificuldades na condução de calor e eletricidade devido a não possuir elétrons livres, como os metais. Então, normalmente, você utiliza esses como elementos resistivos. Quem mora em prédio, por exemplo, vai fazer a ligação do seu chuveiro, você tem aquela caixinha de ligação, de conexão, que é uma cerâmica. Agora você pode encontrar em nylon, que é um polímero, mas você pode encontrar em cerâmica, que é a ligação dos fios do seu chuveiro direto com o aterramento do prédio. Resistência a alta temperatura. Vamos lembrar aqui um exemplo bem prático, a churrasqueira. Você tem os tijolos de alvenaria que fazem ao redor da churrasqueira.
Porém, aqueles tijolos brancos são considerados refratários, ou seja, eles resistem a alta temperatura, não possuem variação de dimensão, ou seja, eles não dilatam e nem contraem quando variam a temperatura. Eles são estáveis mecanicamente, ou seja, se eu faço um churrasco, depois eu pego, alguém joga água para apagar o fogo, tem uns que fazem isso, né? Em vez de apagar o fogo devagar, mete a água ali e apaga, não ocorre o problema do choque térmico, que o choque térmico, por definição, é importante saber esse termo, porque isso ocorre muito, principalmente dentro de fornos, onde tem grandes variações de temperatura, câmaras aquecidas, sistemas de atrito, na área aeroespacial também ocorre isso, que são tensões, forças geradas por variação de temperatura. Se eu tenho uma temperatura extremamente alta e vou reduzi-la de forma drástica, isso vai gerar forças que possam levar a trincas, a rupturas, fissuras. Então, a intenção é, quando você trabalha com materiais cerâmicos resistentes a altas temperaturas, você quer evitar essa variação brusca de temperatura, garantindo assim a integridade da peça. Bom, dentro do ambiente de cerâmicos, podemos classificar os materiais cerâmicos em seis categorias. Nós não vamos tratar todos aqui na aula, mas aqui já fica para vocês utilizarem dentro dos seus estudos. Os vidros, que são líquidos super resfriados, eles têm aplicação, por exemplo, em fibra ótica, em compósito, que são as fibras de vidro que você encontra nesses cabines de telefone, residencial, vidros de compota, vidros de garrafas, que são os de uso comum, as argilas, que nós vamos entender um pouquinho como elas funcionam. Nós temos as argilas brancas usadas para efeitos de porcelana e as estruturais para aplicações técnicas, os refratários, que são cerâmicas de alta temperatura, os abrasivos, que eu vou usar para lixamento, polimento e corte, ou seja, partes, grãos, que eu vou usar para tirar material em alta quantidade, que é o lixamento, polimento, que é reduzir, limpar a superfície, e o corte, propriamente dito, que são aqueles materiais que vou usar em ferramentas de corte, gerando cavaco ou separação de partes. Os cimentos, ele pode ser estrutural, o cimento convencional, e o composto, que é o do concreto armado, que ele possui a questão da secagem, a formação de produtos que possam levar à cura. O objetivo de se adicionar água de cimento é obter reações químicas que geram calor, chamadas exotérmicas, onde o produto final é um produto altamente resistente e curado, ou seja, é o produto da mistura água e cimento. E temos aqui as cerâmicas avançadas. Aqui nós temos a parte de motores, não só como motores de combustão, motores aeroespaciais e sensores. Há uma aplicaçãozinha que nós vamos mostrar aqui, de uma forma super simples, sensores de medida de gás. Então, nós temos aqui várias aplicações, desde as mais simples, como a cerâmica branca, a porcelana branca e os vidros, até mais técnicas, como é o caso, por exemplo, dos refratários e de sensores. Aqui teremos um exemplo de sensores de gás, medidores de gás. Isso é importante porque, dentro do que a gente comentou na primeira aula que nós demos, falar de ciência dos materiais não é simplesmente para quem é engenheiro mecânico, engenheiro civil, mas nós temos aí aplicações em controle de automação, engenharia elétrica, e é fundamental porque dentro da nossa formação em engenharia, não especificando uma ou outra, é saber entender esses componentes, nos dá ideia onde é a sua aplicação, desculpe, e além disso, nos permite aprofundar mais. Aqui dentro das cerâmicas avançadas também temos as cerâmicas magnéticas, que possuem propriedades magnéticas, então não é simplesmente um material ter propriedade magnética, mas eu posso ter cerâmicas com essas características que nos permitem utilização em determinadas condições, ou por temperaturas mais altas, ou simplesmente com cargas de corrente mais elevada. Bem, seguindo aqui,
Então, o conceito de cerâmica é que são materiais inorgânicos e não metálicos, ou seja, eu vou pegar um material inorgânico e um não metálico na tabela periódica e vou fazer a ligação entre eles. Eu posso ter argilas, os metais alcalinos, que são as famílias 1 e 2 da tabela periódica, na forma de pós, que é normalmente o que se utiliza, quanto menor o tamanho de partícula, melhor a mistura, adicionando-se água para melhorar o processo de fabricação e moldados para obter uma forma desejada. Isso que é uma cerâmica típica, uma porcelana. Aí pode ocorrer, no caso de uma cerâmica tradicional ou até mesmo do cimento que havíamos comentado anteriormente, reações químicas e eu vou obter um produto final. Reação química é a geração de um novo produto ou liberação de qualquer outro. No processo de fabricação de cimento, a liberação de CO2. Então, isso que é uma das desvantagens do processo de fabricação. E se tenta adequar isso ao longo do tempo. E, consequentemente, o produto final. Aí você pode posteriormente usar decoração, se nós usarmos como uma porcelana, podemos utilizar para fazer vasos ou outros utensílios domésticos. Em aplicação também, como dito anteriormente, não é somente a parte de cerâmicas tradicionais, mas eu posso ter em computadores, automóveis, relógios, porcelanas e aeroespaciais. Uma da principal característica, ainda ratificando o que havíamos dito anteriormente, é a baixa condutividade térmica elétrica, ou seja, excelente para aplicações onde eu não quero que seja mantido o calor ou não seja gerado corrente elétrica. São extremamente resistentes ou duros, ou seja, elas precisam de uma grande força para ter alguma resposta, porém elas não se deformam, elas quebram, então elas têm características de fragilidade. E aqui existem algumas aplicações aqui de algumas fotos, como pisos, porcelana, elementos resistivos, que são esses aqui de carbeto de silício, esses mais brancos são de óxido de alumínio, que são elementos de alta temperatura, são chamados cadinhos, que seriam uma espécie de copos, ou suportes para fornos de mais de 1.200 até 2.000 graus, onde você possui boas propriedades para cerâmicas utilizadas aqui. Bom, dentro do cenário em ligações atômicas em cerâmica, das cerâmicas, a ligação fortemente existente, nós temos as ligações, por exemplo, se eu pegar o flúor e me ligar ao cálcio, eu vou ter fluoreto de cálcio. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter, se eu ligar o carbono com silício, o carbeto de silício, que possui uma variação pequena de sua eletronegatividade, ou seja, quanto mais afastado for na tabela periódica, maior vai ser a ligação de caráter iônico de uma cerâmica. E quanto mais próximo da tabela periódica, caráter covalente, ou seja, preponderantemente, a mais forte é de caráter iônico, porém, há uma parcela que possui caráter covalente. Isso podemos ver aonde? Pela percentual de caráter iônico, que é a diferença de eletronegatividade entre átomos. Nós vimos isso quando estudamos ligações iônicas. Portanto, eu posso ter o caráter grande e pequeno, e, por sua vez, a ligação existente dentro das cerâmicas é iônica. Mas não podemos esquecer, ela é fortemente iônica. Porém, podemos ter, no caso aqui, como o carbeto de silício nos mostra, uma ligação predominantemente covalente. Então, as cerâmicas, elas trabalham com neutralidade de carga, ou por doação ou compartilhamento de elétrons. No caso aqui do fluoreto de cálcio, nós temos aqui um cátion do Ca2+, que eu preciso de 2 átomos, 2 ânions, porque é a carga negativa de flúor, para que possa receber um elétron cada um do cálcio. Então, isso vai estabelecer o quê? Arranjos cristalinos, ou seja, a organização dos átomos mediante distribuição de carga. E, portanto, se eu tenho carga elétrica, eu tenho uma estrutura cristalina. Isso é importante porque o equilíbrio de cargas vizinhas, nesse caso, que é cargas positivas e negativas, tem a ver com o tamanho do átomo. Se o átomo for muito pequeno, ele se torna muito instável, ou seja, eu vou ter que aproximar mais essas cargas.
isso não é possível, porque cargas negativas se repelem. Então, eu vou criar uma instabilidade de cargas, ou seja, apenas desses 4, um ou talvez no máximo 2 possam se aproximar e os outros 2 vão se repelir. Então, eu vou ter uma deformação. Então, de uma forma mais estável, é que nós tenhamos uma distância mínima, ou seja, um tamanho mínimo de átomos, esse aqui seria o mais ideal, de forma tal que não ocorra repulsão ou a menor repulsão possível. Isso significa dizer que, independente de todos os processos, haverá ainda alguns espaços vazios dentro da cerâmica. E, portanto, ocorrerão por questões de porosidade. E essas porosidades afetarão, consequentemente, nas propriedades da cerâmica. Então, já entendido como que é o processo de formação das cerâmicas, vamos falar das propriedades físicas, porque essas aí são de grande interesse em aplicação. Bom, uma das principais são as propriedades mecânicas, porque o principal produto, olhando assim, em termos de aplicação, são o cimento, onde você vai formar estruturas onde vão receber cargas ao longo do tempo, e essas cargas deverão ser absorvidas pela estrutura sem gerar uma falha que possa levar a uma catástrofe, né? Então, as cerâmicas, os materiais cerâmicos, em geral, são extremamente frágeis. Então, nós não conseguimos fazer um ensaio de tração nas cerâmicas como sim, que utilizam base de cimento e concreto. Então, pela norma, temos a norma ABNT que determina isso, a STM, que é a norma Associação Técnica, Associação Americana de Ensaios de Materiais, a STM, que é a tradução em inglês, você faz o ensaio de compressão. Então, eu coloco 2 pratos, um em cima e um embaixo, e a carga pode depender. Normalmente, a carga vem aplicada por cima, e um corpo de prova onde a altura dele, dividido pelo diâmetro não possa ser inferior a 2. Normalmente, 2,5, 2,25, o pessoal costuma usar. Nós temos, na faculdade, nós temos esse padrão aqui de 100 por 225 e 100, se eu não me engano, por 105, garantindo-se assim, acima dessa razão de 2. E, normalmente, o que ocorre nas cerâmicas? Se nós olharmos o desenho em vermelho, onde se tem uma carga aplicada em cima e o corpo de prova aqui embaixo, quando ocorre a aplicação de carga numa cerâmica, ocorre a fratura. A fratura ocorre aonde? Numa região, normalmente em ângulo. Percebam que, às vezes, quem pode olhar até no YouTube, procurar ensaios de compressão, esse ângulo pode alterar, devido à presença de partículas muito duras, poros, o tempo, porque para fazer ensaios em corpos de prova aqui, possuem tempos de cura, conforme norma, e esses tempos, se não respeitados, vão alterar o tipo de fratura. Então, a característica dos materiais cerâmicos, deixando aqui na figura B bem claro, são fraturas frágeis, onde eu vou ter a quebra em um plano de ligações entre átomos, especialmente devido a defeitos, devido a forças internas geradas durante o ensaio de compressão, levando à fratura. Se fosse um material dúctil, que fosse deformável, não ocorreria fratura, ocorreria uma deformação permanente após o ensaio. Então, por isso que utilizamos o ensaio de compressão para materiais cerâmicos, para que se possa averiguar a tensão necessária que leve até a fratura. Ou seja, quanto vai levar até levar uma falha definitiva e irreversível, ou seja, que não volta mais o material. Então, dentro desse escopo aqui, podemos considerar o seguinte: nós temos uma influência muito forte da porosidade. Então, vou explicar usando esse primeiro desenho para chegarmos nessa fórmula aqui, que é uma fórmula geral aplicada em todas as cerâmicas. À medida que eu tenho poros e eu aplico uma compressão, eu vou começar a aproximar as distâncias entre átomos e defeitos. Poros são considerados defeitos. Quando eu começo a aproximar, perceba que eu começo a ter uma mudança de circular para uma elipse. E a distância entre esses poros começa a se aproximar. Essa distância começa a se aproximar, começa a ter uma interconexão, ou seja, eu começo a interligar poros com poros. E aí,
esses poros começam a se interligar, gerando a fratura. E aí, dentro de uma fórmula empírica, onde eu tenho o modo de elasticidade sem poros, que é o E0, e P, a fração de poros, ou seja, se eu dou 10% de poros, P igual a 0,1. Se eu tenho 20% de poros, P igual a 0,2. Onde eu vou ter a medida do módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é uma medida do grau de resistência das ligações atômicas. Quanto maior for o E, o módulo de elasticidade, maior vai ser a quantidade de energia necessária para quebrar a ligação. Ou seja, é um material que tende a ser mais resistente, tá? Então, a distância entre os átomos é pequena, a energia de ligação é muito grande para se quebrar, e isso torna-se fácil de entender dentro de cerâmicas. Todas as cerâmicas, portanto, têm um módulo muito elevado, um E0 bastante elevado, e a porosidade aqui, quando presente, reduz para o valor de E. Ou seja, quando não tenho nenhum átomo, aqui eu vou ter um vazio, e esse vazio reduz a quantidade de material que eu vou poder quebrar. E isso é uma das vantagens das cerâmicas em aplicação de temperaturas. Como eu tenho energias associadas muito elevadas, ou seja, energias que eu preciso aumentar drasticamente para ocorrer a quebra, isso só se dá muitas vezes por alguns processos, ou um processo mecânico, onde forças muito elevadas eu vou levar a fratura, ou temperatura, onde ocorre temperatura, por um conceito bem simples, é o grau de agitação das moléculas. Quando eu aumento o grau de agitação, estou promovendo a quebra de ligações. Então, eu preciso de mais temperatura, maior a capacidade de quebra dessas ligações. Ou seja, uma das aplicações dos materiais cerâmicos seria de ambientes em alta temperatura, pois não há como, em alguns casos, ocorrer a quebra, dependendo das condições de trabalho. E aqui tem um gráfico, apesar de inglês é fácil de explicar, o módulo de elasticidade, o E, e a fração de porosidade. Percebe que quando aqui está em torno de 375, de um exemplo, de uma cerâmica qualquer, à medida que aumenta a porosidade, o módulo vai caindo. Então, dessa forma, se nós trabalharmos com menos, aqui, 15, 12, 13% aqui, eu vou ter um módulo de 300. Se eu colocar para 20, ele já cai para 225, um pouco abaixo de 250. Se eu fizer 30%, em torno de 175. Portanto, quanto maior a porosidade, menor o meu módulo. Vou fazer esse exemplo para vocês entenderem. O módulo de elasticidade para o MgL2O4 com 5% em volume de porosidade é 240 gigapascal, ou seja, para P igual a 0,05 e 240. Qual o valor do módulo de elasticidade sem porosidade, ou seja, P igual a 0? E qual é o módulo de elasticidade com 15% em volume de porosidade? Então, vamos fazer as duas etapas aqui e vai ficar uma terceira de tarefa para vocês. Então, deixando ali uma cópia do exemplo para vocês acompanharem. Então, vamos utilizar a fórmula de porosidade. Os dados iniciais, eu tenho um E de 240 gigapascal para uma porosidade de 5%, ou 0,05. Então, eu coloco no lugar do E 240, o E0 não tem, P é 0,05. Então, resolvendo-se essa conta, aqui é um produto, tudo isso aqui é um resultado numérico que eu passo dividindo. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 264,4 gigapascal, ou seja, para 0% de porosidade, esse aqui seria o meu valor. Agora, se eu quero a letra B para 15% módulo, então, como eu já tenho o E0, que é 264, P é 15%, então eu jogo 0,15 na fórmula, eu vou ter 195. Então, percebam que com um aumento considerável aí de porosidade, a gente aumentou a porosidade, se a gente for pensar, em quase 200%, ou seja, eu mais que dobrei a porosidade, o valor que caiu, o valor de queda em relação ao valor inicial,
vai ser mais ou menos, eu tô demorando um pouquinho que eu tô fazendo a conta para vocês. Opa, agora o professor está dando um errinho aqui, 264.4. Você vai ter quase uma redução de 26% da porosidade em relação ao valor inicial. Ou seja, a porosidade, em alguns casos, ela torna-se benéfica se eu quero diminuir a resistência mecânica de uma cerâmica. Por outro lado, para algumas aplicações a porosidade é ruim. Se eu aplicar uma carga, eu posso levar fratura. Mas a gente tem que lembrar que as porosidades existem e elas são importantes. Sem poros, por exemplo, uma cerâmica muito fechada não permite a passagem de ar se eu for fazer uma aplicação em fornos. Então, a circulação de ar pode ajudar, ou vaporização de água, porque a água vai ocupar esses vazios em processos de secagem, né? Onde eu tenho um produto dentro de uma estufa, a água que vai saindo por evaporação, ela vai entrando nesses poros, e esses poros vão servindo de saída para a água. Se ela fosse muito fechada, a água ia ficar ali dentro, ia poder danificar a própria estufa, ou até mesmo levar a um processo não muito ideal para a secagem, principalmente, por exemplo, matérias-primas, sistemas de alta temperatura, onde preciso fazer liberação de água, tá? Vezes 10 a terceira Newton por minuto quadrado. 10 a terceira por Newton por minuto quadrado é a mesma coisa que gigapascal. Então, primeiro, ele quer saber o módulo para o material sem porosidade. E 2, a letra B, desculpa, diferente do primeiro exemplo, ele quer o porcentagem em poros para que eu tenha um módulo de 240 gigapascal. Ou seja, está invertido aqui. Mas é resolvido também. Então, a letra A é feita da seguinte forma. Utiliza-se a equação, tá? E aí, nós temos aí E igual a 310 gigapascal e a porosidade de 5% 0,05. Então, jogando aqui, resolvendo a conta, 1,9 vezes 0,05 mais 0,05 ao quadrado. Esse fator vai subtrair de 1 e vai somar 0,05. Então, eu vou ter 341,6 gigapascal. Agora, a letra B, que, como dito, é invertido. O exemplo 1, eu dava a porosidade para você achar o módulo. Agora, eu te dou o módulo para achar a porosidade. Então, a letra B, ela tem esse pequeno arranjo aqui. Eu te dei o módulo, que era a porosidade. Então, o E, aqui é 240. Esse aqui é 240. O E zero, 341,6. Com 341,6 multiplica todos esses termos, eu posso passar dividindo. Então, ficou 240 dividido por 341,6 igual esse termo aqui. Essa operação deu 0,7002, igual a 1 menos 19P mais P ao quadrado. Esses 0,702 passa para o outro lado da igualdade, como nós fizemos aqui, tá? E aí, o que vai ser a surpresa da vez? É que aí eu vou resolver uma equação de segundo grau. Eu arrumando essa equação de segundo grau, eu posso achar dois valores de porosidade. Então, eu arrumei. Essa conta aqui, 1 menos 0,702 é 0,258. E aí, só arrumei os termos. P ao quadrado menos 1,9P mais 0,252. É o AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. Ou seja, uma equação de segundo grau. Onde A vale 1, B menos 1,9 e o C 0,258. Então, seguindo aqui, aí são as fórmulas para achar as raízes, e a do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Eu substituo os valores, né? Delta, B ao quadrado é menos 1,9 ao quadrado, menos 4 vezes 1, porque aqui na frente do P é 1, vezes C, que é 0,258, eu achei 2,578. Achando a primeira porosidade. Aqui é P2, tá? Desculpe o erro, mas resolvendo aqui o P1,
menos 1,9, menos e menos, menos da fórmula com menos aqui do B fica mais raiz de 2,58 dividir por 2 vezes 1. Resolvendo primeiro a raiz, depois fazendo a soma e dividindo, eu achei uma porosidade de 1,75. Agora, se eu colocar o sinal de menos aqui, eu vou achar 0,15. Olhando os dois resultados, porosidade é um valor de fração, que varia de 0 até 1. Então, o resultado correto de porosidade, eu não vou utilizar aqui, eu não vou utilizar esse valor. Eu vou manter esse, porque a porosidade, ela vai ser um valor que está entre 0 e 1, de 0 a 100%, como você viu naquele gráfico anterior. Então, um valor acima de 1 é descartado e mantido esse. Aplicações que você tem de ensaios mecânicos, outra que é muito utilizada em cerâmicas, aí você pode partir para corpos de prova de cimento e concreto, é o ensaio de flexão. Como que é o ensaio de flexão? Eu vou colocar uma ponta, mais ou menos no centro de uma barra, normalmente retangular ou circular. Em geral, a gente usa retangular, porque é mais fácil de produzir, não tem tantos erros assim. E eu vou colocar sobre 2 apoios e vou aplicando uma carga. Então, eu vou saber qual que é a máxima tensão necessária para ocorrer a fratura, por 2 motivos. A parte de cima aqui, quando eu aperto, perceba que ela vai comprimir. A parte de baixo, ela vai abrir. Então, quando a gente comprime, a gente chama de compressão, e quando a gente abre, a gente chama de tração. Então, é um ensaio que eu vou combinar ao mesmo tempo tensões de compressão e tensões de tração. Aí, normalmente, a fratura vai ser aqui, ó, ela começa de baixo para cima. E aí, você avalia a tensão de flexão. Então, o ensaio de flexão em cerâmicas é muito usado para poder avaliar tanto as propriedades em tração e flexão combinadas. E aí, eu vou poder, por exemplo, fazer dimensionamento de vigas, resistência a 2 tipos de força aplicada. Isso aqui você vê muito em vigas de concreto, e no geral você as aplica no sentido de ter esses resultados. Então, dentro de resistência dos materiais, resistência dos materiais avançados, você vê um pouquinho disso aqui, tá? Em relação a ensaios práticos, isso aqui, há vários vídeos que se você colocar ensaio de flexão em vigas, você coloca no YouTube, lá você vê vários ensaios, assim, para você ver a carga. As cargas são extremamente altas, haja vista que uma das aplicações associadas é construção de vigas em obras, né? Dimensionamento e tudo mais. Outra propriedade que a gente tem que tomar cuidado quando você vai fazer em cerâmica é que você tem que ver são as trincas. Então, por exemplo, aqui se é o impacto, por exemplo, se eu pego uma pedra e jogo aqui, se fosse no vidro, aqui é a origem da trinca. Onde tem a origem da trinca? Onde eu tenho vazios, eu tenho imperfeições, eu tenho defeitos, e pode ver que a trinca ela vai se expandindo, ela não tem direção. No caso de uma flexão, se eu pegasse um piso e começasse a dobrar ele, colocasse uma carga em cima que ele ficasse fletido, ou seja, curvado, a origem da trinca seria aqui. E a trinca não tem caminho, ela vai indo em função onde tiver poros, principalmente, ela vai andar. Se eu torcer, pegar um pedaço de giz e torcer, a trinca vai ocorrer quando eu começar a quebrar. E aqui, quando eu começar, por exemplo, esse aqui é o mais típico, se eu começar, por exemplo, pegar uma garrafa de vidro, pense em uma garrafa de refrigerante e colocar a soda e colocar gás carbônico para manter ela fria. Se aumentar demais a pressão, uma falha aqui vai gerar uma trinca, pode estourar uma garrafa, ou simplesmente se você sacode uma garrafa de refrigerante cheia e dá um peteleco ou esbarra alguma coisa, se ali for propenso a surgir uma trinca, essa trinca vai romper. Então, um dos cuidados que tem que se ter com materiais cerâmicos é que defeitos podem originar trincas, e trincas podem gerar falhas, e falhas podem gerar desastres. Imagina uma criança segurando uma garrafa de refrigerante. Imagina se isso aqui fosse uma viga,
e tivesse um defeito muito considerável, e esse defeito levasse a uma falha e caísse um prédio. Ou um vidro, onde você está na sua casa, um passarinho bate a cabeça aqui, trinca o vidro. E tantos outros. Então, esse cuidado que você tem que ter na hora de fazer o controle dos defeitos, que são os poros, da composição química, contaminantes, para evitar isso, tá? Outra forma que você pode avaliar, isso aqui foi feito de uma forma para você comprovar isso, que cada cerâmica possui suas propriedades, é a seguinte: a gente fez uma brincadeira no SolidWorks, pegando uma vareta de 1 metro de diâmetro e 50 milímetros de 1 metro de comprimento e 50 milímetros de diâmetro, ou seja, como se fosse uma varetinha. E nós fizemos de porcelana e fizemos de grafite. Essa aqui é de porcelana. Aí um lado do forno, lá dentro do forno, uma ponta dela 1000 graus e a outra ponta 100 graus. Estivesse perto da porta do forno. E uma potência, ou seja, uma potência para gerar calor. Então, perceba que se ela for de porcelana, se você está vendo a escalinha aqui, essa parte vermelha está um pouco mais de 1000 graus, a 1050 graus. E aqui, ela vai chegando a 153 graus, ou seja, a porcelana normalmente é numa argila, onde ela tem alumínio, sódio, potássio, cálcio. Devido à composição química dela, ela pode resistir a uma determinada temperatura. Porém, devido à constituição química, ela perde calor muito fácil, porque a gente tem aqui alguns elementos aqui que fazem ligações iônicas. Então, tem a questão da transferência de calor pelos elétrons. Agora, se a gente for pegar o grafite, que é 100% carbono, e a gente vai ver a estrutura do grafite, a gente vai ver que eu vou ter uma ponta a quase 900 graus e outra ponta a quase 800 graus, ou seja, o grafite ele resiste mais à perda de calor. Eu consigo manter do vermelho até o azul uma diferença de temperatura muito pequenininha. Veja que eu tenho aqui quase 100 graus. Ou seja, uma barra feita de grafite, que é totalmente ligações covalentes, ela mantém a uma temperatura elevada. Se eu pegasse, por exemplo, carbeto de silício, a temperatura aqui ia ser muito próxima, ia ser bem menor, óxido de alumínio, por causa do tipo de ligação que ele faz. Então, isso é para mostrar para você que está aí, a importância de você ver a propriedade conforme o material que você usar. Dentro de cerâmicos, nós temos cerâmicas que perdem calor facilmente, outras não. Um exemplo da porcelana é quando você vai colocar a lasanha nesses pratos brancos. Normalmente, se o fundo for fosco, é para uso em forno. Se o fundo for liso, é para você servir na mesa, não é para colocar no forno, porque essa porosidade ela mantém essa parte fosca sem acabamento, é para poder ajudar na passagem de ar. E o que acontece nisso? A porcelana ela vai esquentar na borda e dentro da peça, mas ela vai perder calor muito facilmente. Mas se fosse feito uma lasanha inteirinha em grafite, se o grafite estivesse a 300 graus, ou a forma de grafite tivesse 300 graus, a sua lasanha estaria a 300 graus. Só que a sua lasanha queimaria. Então, esse é o cuidado quando você escolher um tipo de material para uma certa aplicação. Muito fortes entre silício e oxigênio. As bolinhas aqui em azul são o silício. E as vermelhas são oxigênio. Então, sempre você vai ver o quê? Um silício ligado com 2 oxigênios. Então, essa aqui seria uma estrutura extremamente importante, porque você tem o quartzo, que é a areia, que é um dos elementos mais abundantes, um sólido mais abundante na Terra. E isso é importante porque ela tem alto ponto de fusão, nós podemos fazer vidros, podemos utilizar no cimento, é um elemento cerâmico que está em toda a cadeia produtiva, pode ser em orgânico, pode ser em metal, toda. Por quê? Porque o silício, como está na nossa formação rochosa da Terra, ele ou é um elemento usado, por exemplo, para fazer vidro, 100% em grande quantidade, ou é contaminante em outros. Então, sempre vai existir um pouquinho de silício ou óxido de silício. Então, o principal, até porque é usado em grande
em grandes aplicações, desde as mais simples até as mais complexas. Então, pode ser ter vidro, pode ser ter cimento, pode ser ter qualquer outro tipo de matéria-prima cerâmica. Outra categoria, outra principal cerâmica é o carbono. O carbono, por incrível que pareça, ele tem uma característica cerâmica, porque ele pode ser usado como isolante térmico, semicondutor, ele faz esse controle de propriedades térmicas e elétricas. Ele tem duas formas, ele pode ser amorfo, ou seja, todo desorganizado, polimórfico, que ele tem uma organização. E é o que se encontra na natureza, na forma de diamante, de grafita e fulereno. O que a gente costuma ver no nosso dia a dia, ele na forma de diamante. Isso aqui é a estrutura do carbono quando ele é um diamante. Então, dependendo do diamante, em condições de pressão e temperatura, eu vou ter a joia preciosa. Normalmente, o carbono, ele tem, em forma de diamante, ele vem de material do petróleo. O petróleo é uma matéria orgânica que há milhões de anos está sofrendo mudanças de pressão e temperatura. E as aplicações de diamante, você tem assim, as mais nobres, que são as joias aqui, e as mais usuais, que são ferramentas de corte, principalmente no setor de usinagem, que é dar forma em peças metálicas. Dependendo da peça, se ela for muito dura, ou alguma atividade de corte, por exemplo, corte de vidro, eu uso ferramentas recobertas de diamante. Em São José dos Campos, aqui nós temos o INPE, eles são especialistas em trabalhos de diamante para utilização em ferramental de corte. Outra aplicação, ainda do carbono, seria na forma de grafite. Nós temos aqui essa estrutura que seria o grafite, essas esferinhas aqui seriam os átomos de carbono, e eu posso ter o carbono na forma de grafite. Se ele fosse duro, e fizesse um lápis do grafite, a gente rasgaria a folha. Mas o que a gente faz? A gente mistura um pouco de argila no meio desse grafite aqui, para poder deixar ele mais mole. Por isso que tem aquela dureza B, 2B, HB, 2HB, por causa da quantidade de argila que você coloca aqui. Então, quando você escreve, você está tirando essa ligação entre esse plano com esse plano aqui. Então, quando você começa a escrever, esse plano vai numa linha, esse plano vai na linha seguinte. Então, você vai criando planos do grafite. Uma outra aplicação que você tem na natureza, isso aqui, esse desenho que está um pouco assim meio amarelinho, é um tubo de foguete. Ele é feito de grafite, porque ele suporta altas temperaturas. Então, quando você mandou foguete para o espaço, isso aqui ele suporta as temperaturas de 2.000, 3.000 graus, tanto na ida quanto na descida. Então, para resistência térmica. Essa foto aqui colorida que você pode ver, esses pontinhos mais claros seriam o grafite policristalino. E aqui é uma matriz que está sendo usada para colar esse pó de diamante. Onde usa isso? Para fazer polimento, fazer lixamento. Isso aqui é como se fosse ferramental de corte, por exemplo. Discos de corte, tá? Disco que você usa para cortar peças muito duras. E aqui em cima seria a base do grafeno. Eu usar esse plano aqui para algumas aplicações. Por exemplo, telas flexíveis de celular ou painéis. Então, uma das tecnologias que está se utilizando muito grafeno seria em tecnologia, para você obter tipo circuitos impressos, celulares dobráveis, nesse sentido, nessa questão aqui. Então, uma das aplicações também que você pode ter no grafeno, que o homem já descobriu também na natureza, é que ele conseguiu simular o fulereno, que seriam 60 átomos de carbono montados construindo uma bola de futebol. Então, isso aqui é a organização do fulereno que o homem descobriu em 1986, se eu não me engano, nos laboratórios da IBM. E os nanotubos de carbono, que é você pegar o grafeno da figura anterior e dobrar ele formando um tubo nanométrico. Então, você tem várias aplicações aeroespaciais, eletroeletrônica, na área de saúde também, utilizando tubos feitos de carbono. Esses tubos são altamente resistentes. Então, por exemplo, uma mistura de um plástico com 0,1%
de carbono, então imagina, cada 1 quilo, a gente está falando de em torno de menos de 10 gramas, de menos de cerca de 1 grama, a gente está falando de 1 grama, 0,1%, 1 grama de nanotubo de carbono em 1 quilo de um polímero, isso aqui aumenta consideravelmente a resistência mecânica e melhoria de outras propriedades elétricas, por exemplo, ou propriedades térmicas. Até aqui, Sarita, carbono é uma coisa meio um pouco diferente, a gente tem várias aplicações. Deu para entender? Deu sim, tem bastante aplicação, né? A mais simples é o seu lápis. Quando você escreve, você tem grafite, só que você tem argila, né? Agora, vamos pegar a sílica, a gente vai deixar daqui a pouquinho, porque a sílica é a mais importante dentro, se a gente for olhar, não que não saber carbono não seja diferente, mas a sílica, perto da nossa realidade, é o mais próximo, né? Então, uma outra aplicação, aí seria o pessoal de automação ou elétrica, é você usar na área de sensores. Então, normalmente você faz aqui, essa caixinha primeira, é o óxido de zircônio. O zircônio pode fazer até 4 ligações, tem 4 elétrons para doar. Então, eu preciso de 2 átomos de oxigênio para receber. Só que eu vou tirar um átomo de zircônio e vou substituir por um de carbono, de cálcio, e vou substituir um átomo de oxigênio. Então, eu tirei um de oxigênio, que é o roxinho, um de zircônio, que é o vermelhinho, e botei um de cálcio no lugar desse aqui. Então, eu vou ter um desbalanceio de carga, vai sobrar oxigênio para ligar aqui. E como que funciona o sensor? Eu vou entrar com um gás com concentração de oxigênio desconhecida, por aqui. Aí eu vou passar pelo sensor. Quando eu entrar no sensor, eu vou ter a difusão dos íons de O2 que estão sobrando e vão passar para o outro lado aqui. Só que esse lado aqui eu tenho uma concentração de oxigênio padrão, que normalmente é mais baixa que essa. Lembrando que a difusão é sempre da onde que tem mais para onde que tem menos. E o que que acontece quando a gente faz isso? Quando eu tenho uma diferença de carga aqui, por causa do oxigênio, eu gero uma diferença de potencial, ou uma voltagem. Aí eu vou pegar esse sinal elétrico e vou medir. Aí esse sinal elétrico eu vou converter em concentração. Aí eu vou saber qual que é a concentração de oxigênio. Aonde eu uso esses sensores? Por exemplo, se eu estou preocupado em não deixar acontecer uma quantidade de oxigênio muito grande para ocorrer combustão. Porque lembrando que carbono, qualquer produto de carbono com calor e oxigênio, ele pode gerar queima. Então, para evitar um acidente, eu posso colocar um sensor de oxigênio aqui para medir a concentração. Se essa concentração subir demais, eu já sei, o sensor vai me indicar e eu vou tomar as medidas de emergência. Uma outra aplicaçãozinha, aí já está chegando mais para o lado mais da cerâmica mesmo no nosso dia a dia, é o carbeto de silício. Perceba que eu não tenho oxigênio aqui. E esse carbeto de silício, ele é produto de 2 reações químicas. Eu começo com areia e carbono em alta temperatura, onde eu obter óxido de silício gasoso, um gás, e o CO2. Esse gás aqui eu vou normalmente reagir com carbono grafite, e eu vou obter o óxido de silício sólido e liberando CO2. Então, essa aqui é uma das rotas de obtenção são várias formas, mas a mais simples, e aqui são algumas aplicações. Antes, o homem, quando fazia uma ferramenta de corte, ele tinha uma ferramenta para cada aplicação. Agora eu posso ter uma ferramenta, onde cada pontinha aqui é afiada, e quando desgasta eu vou trocando. Então, uma das aplicações de carbeto de silício é ferramental, lixa, para fazer polimento e corte, de acordo com a aplicação. Isso aqui, que parece um tubo, é, na verdade, a parte interna de uma câmara de aquecimento, de uma mufla, onde eu aqueço a altas temperaturas. Por quê? O carbeto de silício pode chegar próximo de 2000 graus. Então, eu posso usar ele como elemento de revestimento. Aqui eu coloco, aqui, por exemplo, uma peça, e essa parte aqui toda de fora é carbeto de silício. Então, é uma aplicação em alta temperatura. Quando eu corto uma peça muito dura, gera calor, então ela tem que suportar altas temperaturas para não se deformar. Outro óxido muito importante que a gente tem
é o óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele é usado na parte automotiva, mas também tem uma aplicação também em lixa. Lixa de parede, lixa d'água, a lixa de unha sua pode ser de óxido de alumínio. Ela pode ser, por exemplo, essa peça número 2 aqui, é um revestimento, essa parte toda aqui, do 1 até mais ou menos o 4, ela pode ir dentro de um forno para medir sensor de temperatura. Então, eu coloco o óxido de alumínio aqui para proteger a parte metálica para não se fundir. Outra aplicação que é até mais prática é quando você tem aquelas cirurgias do quadril. Essa peça aqui mais amarelinha é feita de óxido de alumínio. É o encaixe do fêmur com a bacia. Então, quando você tem problema de desgaste da bacia, você fazer aquela cirurgia de quadril, é isso que acontece. Você coloca esse implante, que é um biomaterial, entre a sua coxa e sua bacia. Então, pessoas de idade que têm problemas de mobilidade passam pela cirurgia. É uma cirurgia que precisa de todos os cuidados, porque você está colocando um corpo estranho dentro do organismo. E aí, ao ter um período de adaptação, ocorre febre, alterações, tem que tomar cuidado só para não ter inflamação do lado onde foi feita a cirurgia, porque isso aí, depois, para ter que cuidar, não pode andar, tomar cuidado com a alimentação. É uma cirurgia muito comum nos dias de hoje, assim como qualquer outro tipo de implante. Isso aqui é como se fosse colocar um parafuso na boca para colocar um dente, de tão comum que ela tem se tornado ultimamente. Bom, eu acho que o próximo vídeo aqui, a gente vai falar de processamento de materiais cerâmicos. E processar materiais cerâmicos é a forma de produzir. Então, tem várias formas. Então, eu coloquei algumas mais simples para ficar mais fácil para você. Essa aqui seria a pressão. O que é fazer a pressão? Por exemplo, você vai fazer um vaso ou uma garrafinha de cerâmica de porcelana. Então, normalmente, o que você faz? Você pega a massa de vidro, se ela for feita um copo de vidro, por exemplo, de geometria muito complicada. Você tem esse molde aqui, chamado parisson, ele normalmente pode ser feito de ou um material metálico, ou um cerâmico que resista a alta temperatura, ou até de gesso, dependendo da cerâmica que você colocar. Então, você põe a massa de vidro, por exemplo, pode ser uma massa cerâmica, aí você vai colocar, você vai ver que a massa vai preencher o molde. Aí, eu venho aqui com um instrumento, vou posicionar a pressão. Quando eu pressiono aqui no meio, toda essa massa vai para os lados. Então, eu vou colocar ele em suspensão. Essa suspensão, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um tempo. Normalmente, isso aqui, esse tempo que eu deixo aqui, é para remover um pouco o excesso de água, se tiver em água, se for quente, no caso de uma massa de vidro, que o vidro é mais de 1500 graus, eu dou um tempinho para poder deixar aqui. Aí eu venho, quando a massa mole, e injeto o ar comprimido. Aí o ar vai empurrando para a parede de forma igualzinha. Então pode ver que a espessura se mantém. Então, alguns processos, por exemplo, copo de vidro, garrafa de porcelana. Garrafa de vidro é normalmente feito assim. Eu começo com a garrafa fininha, troco o molde, coloco no molde que tem a forma final, aplico um ar quente aqui, o vidro vai para a parede e eu tenho a forma da garrafa. Ficou claro, Sarita? Sim, ficou claro. Então, se tem, por exemplo, tijolo de alvenaria, ele não tem esse processo de sopro, mas eu faço uma pressão para ele dar a forma dentro do molde. Aí eu tiro o molde, tiro a pressão, deixo ele secar e desformo ele, né? É mais simples. Outra forma é a suspensão. A suspensão eu posso fazer de forma onde eu vou ter que controlar a quantidade de água e sólido. Se eu botar muita água, eu tenho que levar muito tempo para absorver a água e drenar o excesso. Então, como é que funciona? Eu coloco aqui está em inglês, mas eu vou traduzir, eu coloco uma mistura dentro do molde. Aí, com o tempo, eu deixo a água, por exemplo, se você for fazer gesso, água com gesso, num molde, um molde, por exemplo, de silicone, a água vai evaporando, o gesso vai ficando e vai tomando conta do molde. Então, tem essa peça camada.
Então, eu espero a água vaporizar para formar a peça. Outra forma, eu coloco, por exemplo, eu vou fazer uma garrafinha de cerâmica mais simples. Eu coloco a minha mistura. Se ela tem muita água, eu viro ela para drenar e o que sobrou, eu vou deixando o tempo se levar e eu vou formando uma peça fininha. Então, existem vários processos de suspensão. Suspensão, normalmente, você vai ver onde na prática. Por exemplo, se você põe um cimento com muita água, para ele começar a endurecer, eu vou ter que esperar mais tempo a água sair por evaporação. Então, a água evapora, a água que sobrar reage com cimento para dar a sua massa final. E esse é um excesso. Por isso que tem que ter sempre o cuidado de misturar água e cimento na proporção certa, porque se você exagera na proporção, o cimento desanda. Aí você tem que esperar mais tempo para poder secar. Mas se você botar pouca água, você não tem muita mistura. Então, esses aqui são processos, assim, normalmente para obtenção de cerâmicas para porcelana, tá? Se eu não me engano, é o mais utilizado até hoje, essas cerâmicas mais fininhas, de parede mais fina, mas é quente, no caso, por exemplo, a água, né? Que é importante a gente observar. O processo em si que ocorre dentro, o processo em si que ocorre dentro da cerâmica é o seguinte, o chamado secagem. Aqui, onde você está vendo mais azul, é o excesso de água. Então, o que acontece quando o tempo passa? A água que está aqui por fora vai evaporando. Aí, como eu não tenho água, a água evapora, eu vou trazendo as partículas para perto. E na medida que o tempo vai passando, a água vai evaporando, vai secando, eu vou trazendo mais partículas perto. Aí eu posso cozinhar essa massa para obter a peça cerâmica final. Então, a gente vai ver um vídeo daqui. Oi? Se juntam? Isso, porque a água evapora, ela vai trazendo, por diferença de pressão. Então, a água sai, a partícula vai se aproximando. Então, existem dois pontos, por exemplo. Se você fizer um tijolo de alvenaria, esse vermelho, você vai apertar, vai deixar um tempo fora do forno. Você vai ver que com o tempo ele vai ficando um pouquinho mais firme, mas ele não está muito coeso, ou seja, ele não está muito resistente. Então eu tenho que cozinhar ele para que ocorra a difusão dessa superfície. Daí eles vão se ligando e vão ficando mais coeso, vão reduzir porosidade, vão melhorar a força de atração entre as partículas, aí eu vou ter um sólido. Então, todo o processo que ocorre em cerâmica, eu tenho que passar por 3 fases. Vaporização da água, a dissolvida a água de superfície, a aproximação das partículas e aquecimento para vaporização da água absorvida, a dissolvida, a que está na superfície, absorvida, que está dentro, e coesão das partículas para obter um corpo de prova, um corpo cerâmico resistente. Então, o que a gente vai fazer agora? Ação de cerâmica, de porcelana? Sim. Agora vem a pergunta. Por que a argila é muito utilizada? A argila é utilizada por 2 motivos. Ela tem uma coisa chamada hidroplasticidade. Aqui tem um L, depois eu arrumo para você. É hidroplasticidade. A hidroplasticidade diz o seguinte, que quando eu adiciono a água na argila, ela fica mais fácil para eu trabalhar. Então, se você brincou quando criança com argila, percebia que quanto mais água, ela ficava mais fácil para fazer meleca. Só que chegava um ponto que você botava tanta água que ela desmanchava. E 2 coisas, a argila é barata. A gente tem muita argila aí no mundo. A gente pode tirar de beira de rio, pode tirar de mangue, pode tirar de vários lugares. O que acontece com a argila? Quando eu adiciono a água, as moléculas aqui, vocês estão vendo, você está vendo aqui, ó, essas moléculas, essas bolinhas cinzas é o OH. E as azuis claras, mais escuras, é o H. Então aqui eu tenho a água ligando com outra molécula aqui, OH e o silício. O que acontece aqui? Quando eu jogo a água vai entrar aqui em cima e aqui. Ela vai criar ligações de Van der Waals. Então, ela consegue quebrar a ligação.
Então, quando eu adiciono água, a água vai entrar nessas camadas aqui. Aí eu vou ter a quebra das ligações, que são ligações de Van der Waals criadas pela água. Aí eu vou poder, se eu aplico uma força, por exemplo, se eu faço na minha mão misturando argila e eu adiciono água, a argila vai perdendo força de coesão. Eu quebro a ligação e aí eu posso movimentar. Aí ela se torna mais fácil para trabalhar. Então, o segredo da argila é a quantidade de água que eu vou colocar, a composição química da argila, para que eu tenha a hidroplasticidade. Então, por isso que você usa muito. Por exemplo, vai fazer cimento, tem cimento que você tem um pessoal, não sei se você já viu, mas tem um pessoal em Minas que quando vai fazer casa, fazer reboco de casa, mistura com argila para melhorar, para a massa ficar mais mole, para poder melhorar reboco. Fazer porcelana, fazer tijolo. Então, a quantidade de água vai melhorar a qualidade do produto. Qual que é o problema de colocar muita água na argila? É muita água na argila, de fato. É que dependendo dela, quando você evapora a água no processo de secagem, você gera muito poro. Aí ele perde resistência mecânica, tá? Agora, na próxima eu anoto, eu esqueci. Não tem problema, e qualquer coisa você manda suas dúvidas. Agora, uma das coisas muito importantes é que você viu nesse vídeo que eu passei, que eles colocam vidros já utilizados, vidro reciclável no meio da mistura nova. Por quê? A gente viu, quando falamos de silicato, que as ligações de oxigênio e silício são muito fortes. Então, uma pergunta. Se a ligação é muito forte, o que você acha que acontece com o ponto de fusão? Ele é alto ou baixo? Ele é alto? Muito bem. Então, se a gente fosse usar silício puro, o silicato puro, eu ia ter que gastar mais energia. Então, o que eu faço? Ou eu pego o resto de vidros já utilizados, e coloco na mistura junto com a matéria-prima virgem, ou seja, aquela que vou produzir o vidro novo, e adiciono outros óxidos, como, por exemplo, óxido de cálcio e óxido de sódio. O que acontece quando eu adiciono eles? Eu reduzo o ponto de fusão, ou seja, ele vai fundir mais rápido, e a viscosidade. Ele vai ficar mais mole, e com isso eu posso poder, mole no sentido mais simples de falar, ficar menos viscoso, aí eu posso mexer. E o que acontece na estrutura? A gente, lembrando que todas as bolinhas aqui, no nosso caso, silício seriam as vermelhas e o oxigênio as azuis. Eu peço desculpas que anteriormente eu tinha falado que eu tinha invertido, mas é vermelha tílio e azul são o oxigênio, porque tem uma bolinha de oxigênio aqui em cima que a gente não está enxergando, que está esse contorninho aqui, ó, ela está aqui por baixo. Quando eu coloco o sódio, por exemplo, o sódio, ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar essa ligação. Aí, ao invés de eu ter silício e oxigênio, eu vou ter silício, oxigênio e sódio. Então, pode ver que o desenho mudou. Antes eu tinha uma estrutura cristalina, agora eu já começo a ter o quê? Uma estrutura amorfa. Então, esse aqui é o vidro chamado vidro cálcico, que é a adição de NaO, que é Na2O, que é a nossa soda. Então, a função aqui é reduzir o ponto de fusão e a viscosidade. Ah, tudo bem, eu vou perder um pouco da cristalinidade, eu vou deixar ele um pouco amorfo. Mas aí o que eu faço? Eu posso ter várias aplicações sem gastar muita energia. Então, por isso que uma das coisas que o pessoal tem feito muito exigido muito, pegado muito, é a reciclagem de vidros. Porque aí de peças de vidro, porque elas vão ser reaproveitadas. Não para fazer novos gravatos, mas fazer novos produtos. Por exemplo, vidraria de laboratório pode ser uma de baixa contaminação, não possui muita, uma opção mais nobre, e depois que utilizado, eu posso utilizar para fazer vidro de janela, vidros que não tenham tantas exigências técnicas. Isso aqui ocorre quando eu uso vidraria técnica, vidraria de laboratório, onde não pode ter contaminação cruzada, porque se eu coloco um ácido e o ácido reagir, ele pode danificar o recipiente e custar a segurança das pessoas.
Tá certo? Então, isso é importante porque cimento, vidro, qualquer coisa que eu vou ter misturas, essas misturas são dos componentes químicos, é para melhorar alguma propriedade. Nesse caso do vidro, a viscosidade, por formação do amorfo, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Encerramento da aula de hoje. Deixa eu só